Boa tarde, bom sábado, galerinha do Ministério Jovem daqui do Polvilho e da Quinta Região. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Manu e eu sou uma das novas apresentadoras aqui do nosso podcast Maraná Talks. Hoje nosso episódio tem um tema super interessante. Eu tenho certeza que você jovem, não só jovem, né? Quer dizer, jovem sim, porque é jovem até os 100 anos. Passou dos 100 anos, aí já é adulto, já não conta mais como jovem. E é um tema muito interessante pra gente estar conversando, que é sobre saúde mental. E para falar sobre esse tema, eu tô aqui com um convidado chamado Felipe Oliver. Olá, boa tarde, feliz sábado, tudo bem? Com todos aqui do distrito, da igreja do Polvilho também, da região, é um prazer estar aqui no podcast. Eu agradeço você por ter aceitado esse convite. Então, antes de começar com as perguntas sobre saúde mental que os jovens mandaram, inclusive se você não mandou a mensagem, que pena, a gente deixou a caixinha de pergunta para vocês lá e várias pessoas fizeram várias perguntas muito interessantes. Caso você tenha alguma pergunta assim a mais, pode deixar aqui nos comentários da live, que aí a gente pode estar até tentando responder para você, tá bom? Então, Felipe, antes de começar aqui a fazer as perguntas, eu quero que você fale um pouquinho sobre sua vida. Eu vi que você tem bacharel em teologia, não é mesmo? Eu queria saber também se você tem alguma formação na área de psicologia ou alguma coisa do tipo para poder estar debatendo sobre esse tema de saúde mental e etc. Certo. Vamos lá, eu tenho um bacharel em teologia, como você mencionou, e também sou formado em formação de coaching e programação neurolinguística, que é você programar a sua linguística junto com o seu comportamento humano. Caramba, que legal. Eu não sei se tivesse interesse para você fazer isso. Interesse é porque, normalmente, primeiramente, bacharel de teologia. Eu sempre vi os pastores, pessoas pregando, ministrando, e eu gostaria de fazer isso, mas como eu iria fazer se eu era tímido? Então, eu era um cara muito travado, muito bloqueado. Então, eu comecei a estudar, meu pai sempre pregava, sempre ministrava, era especialista em estudo bíblico, e eu travado desse jeito, sempre vendo ele pregar, e falei assim, um dia eu vou pregar, um dia eu vou executar o ministério do chamado, não pastoral, mas sim a minha vocação de pregador. E aí, em 2017, surgiu o interesse, quando eu fiz um voto com Deus, falando assim, através daquela passagem que quando você faz um voto, você seja fiel em cumprir, que Deus irá ser fiel em realizar a sua promessa. E aí, qual que foi a minha promessa? Se ele perdesse a minha timidez, eu iria ministrar a palavra, iria estudar, iria me evoluir e crescer continuamente. Sim. Gente, antes de convidar aqui os convidados da entrevista, a gente dá uma pesquisadinha sobre ele. Eu vi no seu Instagram que você colocou que você era ex-tímido e ex-gago também. Eu achei isso muito interessante. Eu queria saber como assim ex-gago. Você já falou do ex-tímido, assim, que foi um propósito que você fez com Deus pra conseguir estar ministrando. E essa questão do ex-gago que eu achei muito interessante. Eu fiquei muito curiosa sobre isso. O ex-gago que tem vários tipos de gagueira. É quando você começa a gaguejar em algumas palavras difíceis dentro do vocabulário português. Então, normalmente, sempre travava algumas palavras. Até hoje também, às vezes, dá uma trava. Mas depois de tanto desenvolvimento humano, palestra, treinamento, ter mentores, ter coaches me ajudando no processo, eu fui destravando. Mas, primeiramente, além dos mentores e o coach, foi Deus que me ajudou dentro desse processo. Porque Sim. Eu fiz um voto com ele. Nossa, eu achei muito interessante. Eu olhei assim e falei, gente, como assim ex-gago? Tem como consertar? Eu fiquei muito curiosa mesmo sobre isso. E na questão do bacharel de teologia, você falou que sempre quis ministrar e tal. Você tem interesse, assim, de um dia se tornar realmente pastor de um distrito ou algo do tipo? Boa pergunta. Todo mundo já quis me colocar dentro da UNASP. Né? Vários amigos pastores quis me colocar lá dentro para estudar teologia e ser pastor da igreja de 27º dia. Mas durante o processo e muitas correrias, eu tenho uma empresa, trabalho no segmento de ótica. Meu pai infelizmente faleceu, então eu assumi o posto como empresário, né, empreendedor. Então esse sonho eu deixei para um futuro breve, não como pastor, como já tenho a formação teológica também, mas exerço uma agenda pastoral como de um pastor. Tá vendo, pessoas do Senado, se vocês quiserem eu chamar ele, eu passo contato pra vocês, chamo ele pra pregar aqui no Polvilho, super apoio. Eu acho que ele também aceitaria, não aceitaria, Felipe? Então, agora a gente vai entrar mais no assunto de saúde mental, das coisas. Eu queria saber o que é saúde mental em si. Saúde mental nada mais é do que você saber gerenciar suas emoções em cada fase da vida. Hoje vivemos após um período pandêmico, né, de pandemia, quase 20 milhões de pessoas estão com depressão e com ansiedade. Ansiedade, a tipologia dela, a origem dela é sufocamento. Então a pessoa está sufocada com as suas emoções e muitas vezes ela está comendo
para tentar se aliviar e tem sobrecarregado seus pesos em toda a sua estrutura física. Né? Depressão, 20 milhões, quer dizer, até semana passada estava 20 milhões, mas o índice, o pico até 2030 é chegar à metade da população brasileira. No Brasil, já estamos no ranking em primeiro país com pessoas ansiosas. E detalhe, desde os 6 anos de idade até 100 anos de idade. Desde que eu estou ansiosa, eu não sei nem como é, eu tenho ansiedade, né? Eu fiz um tempinho de terapia, eu parei, mas eu tenho que voltar, né? Literalmente, que a escola, assim, ela dá aquela prejudicada, muito estudo, essas coisas. E essa questão de depressão realmente é verdade. Depois do período pós-pandêmico, nunca vi uma coisa se alastrar tanto que nem os problemas mentais hoje em dia, né? Depressão, ansiedade, pânico. E também teve outros problemas que também se alastraram bastante, que foi o autismo e o TDAH. Só que não é um tema que a gente vai estar entrando hoje. Eu queria saber, assim, de você sabe sobre saúde mental, etc. Eu queria saber se você tem interesse, assim, de algum dia atuar no ramo da psicologia. Ser psicólogo, assim, pra estar atuando nessa área, estar atendendo as pessoas. Ou só tendo palestras mesmo, que nem você já vem fazendo. Sim, eu já atendo pessoas no segmento de programação neurolinguística, a famosa PNL do Richard Bandler, também com mentorias em sessões estratégicas com o coach. Então atendo pessoas que chegam para mim com essa ciência, eu trato essa pessoa, não em formato de terapia, mas de formato de sessão. Agora, a psicologia em si, eu já fiz algumas formações de psicologia comportamental, né, positiva também, mas a próxima formação é de terapeuta. Nossa, que legal! Sim. Muito interessante. Tenho uma pergunta pra você, mas uma pergunta assim, vinda de mim mesmo, sabe? Que muitas pessoas, quando elas vão pra uma terapia ou uma sessão, que nem você faz, elas não conseguem falar tudo, porque elas têm meio que um bloqueio emocional. Elas não conseguem falar. Isso acaba deixando elas mais ansiosas, não é mesmo? Sim, porque ela tem uma limitação, ela sabe que ela, para poder começar a avançar e prosperar em todas as áreas da vida, ela precisa falar. É no falar que você vai se tratar e vai se curar. E aí nós percebemos, tem um feeling, nós deixamos todo um cenário legal, um enredo, e vamos jogando perguntas estratégicas para que ela comece a manusear e falar aquilo que ela pensa. Sim, porque muitas vezes a gente não falar acaba prejudicando, né? Sim. E também eu falo isso por mim mesmo. Às vezes eu não consigo falar o que eu tô sentindo e isso acaba só piorando cada vez mais. Outra pergunta que a gente teve... Desculpa ter te cortado, como você mencionou, que não consegue falar muitas vezes. Tem uma estratégia bem bacana que você pode escrever. Você pega um caderninho, um diálogo e começa a escrever e também dialogar consigo mesmo. Na terapia, a psicóloga ela passa um exercício que é muito legal, que é você escrever tudo que acontece no seu dia. Cada dia você vai escrevendo. Justamente para no dia ter a terapia, por exemplo, de 15 dias, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, você vai acabar esquecendo o que aconteceu em tal dia, porque você teve uma crise. Então é muito bom estar escrevendo, que às vezes você não consegue falar, mas como você disse, você consegue estar escrevendo sobre aquele sentimento. Sim. E para pessoas ansiosas, qual que é a boa estratégia para ela poder executar? Ela é escrever e se planejar um dia anterior. Então, vamos supor, no domingo. Eu me planejo já no sábado, depois do pôr do sol, o que eu vou fazer no domingo. Eu coloco 6 tarefas. E se eu não consigo fazer as 6, tudo bem, tranquilo. Mas eu tento fazer conforme as minhas prioridades necessárias. Igual pessoas muito ansiosas na hora de dormir. Tem muitas pessoas que perdem o sono. Qual que é a estratégia que eu já apliquei em alguns clientes? Antes de dormir, escreva os pensamentos que estão surgindo, que está borbulhando dentro da sua mente. Porque isso vai aliviar a tensão emocional dentro dela. Sim. Então, antes de fazer a próxima pergunta, que vai entrar um pouquinho no meio, eu queria saber como que você conheceu a Cristo. Se você é adventista de berço ou se você conheceu a Cristo depois. Sim, eu sou adventista de berço. Meu pai era da Assembleia de Deus, minha mãe era católica. E aí, quando eles decidiram casar, eles começaram a ter o estudo bíblico e eu já nasci no berço adventista. Estou com 33 anos, hoje vou fazer 33 anos, sempre aos pés de Cristo dentro da igreja adventista. Teve uma fase da minha vida que eu quis conhecer o lado do mundo, mas sempre eu fiquei um pé dentro e um pé fora. Sim, que bom então. É um privilégio muito grande você nascer num berço adventista. Eu falo isso porque eu não nasci nenhum, né? Mas é muito interessante isso. Agora a pergunta que eu ia fazer pra você, que tem um pouco a ver assim de você conhecer a Cristo e tudo mais, é que, tipo, tem uma famosa frase, principalmente a gente cristão, adventista, quando tem algum problema mental, alguma ansiedade ou depressão, que as pessoas sempre falam:
Ah, mas Cristo consegue ajudar você a melhorar. Realmente consegue. Mas será que essas pessoas também não precisam fazer um acompanhamento, etc? Às vezes também é uma questão de fé também da pessoa, não é mesmo? Sim, se você parar para navegar, desde Gênesis até Apocalipse, os profetas, eles teve picos de depressão, crise, de ansiedade, até o próprio Jesus lá em Mateus capítulo 26, se eu não estiver enganado, ele falou assim, a minha alma está angustiada, está triste, está lamentada. E quem que ele convidou? Ele levou 3 amigos estratégicos, Pedro, Tiago e João. Vamos trazer para o contexto hoje, 3 profissionais que podem ajudar na área, o psicólogo, o mentor, o coach ou até mesmo o psiquiatra. Então essas pessoas vão te ajudar. E tem muitas pessoas que têm esse preconceito, infelizmente, ou generaliza, falando assim, é cristão, não pode cair numa depressão, não pode cair numa ansiedade, né? Eu acredito que todos nós somos propícios a cair. Mas dentro dessa fase, qual que é o nosso recurso? Buscar a Deus em primeiro lugar, claro, que Ele irá dar as ferramentas, as estratégias certas, e dentro dessas estratégias é você buscar ajuda. Você tem um terapeuta, tem um mentor, como mencionei, um psicólogo, e se for preciso tomar um medicamento com um psiquiatra, tá tudo certo, é normal, é apenas uma fase. O choro pode durar pela noite, mas a alegria vem pelo romper do dia. Sim, amém. Eu tenho uma pergunta a ver com esse tema, é que será que esse preconceito que as pessoas têm com o fato de cristãos ter problemas mentais, problemas assim de ansiedade e depressão, pode acabar afetando a vida do cristão? Vamos supor, um cristão ele tem ansiedade, só que ele tem um pensamento que não, eu tenho a Deus, eu tenho que ir somente a Deus, eu não preciso de um terapeuta, nem de um psicólogo, nem de um psiquiatra. Isso pode acabar prejudicando e fazendo com que ele piore a sua saúde mental? Eu acredito que sim, fielmente, porque ela vai acreditar que ela tem superpoderes da fé. Sim. Né? E tem todas as pessoas, igual Elias, no capítulo anterior, no capítulo 18, ele estava zombando os profetas de Baal. No capítulo 19, ele já estava pedindo a morte, tendo pensamento suicida, quando ele soube de Jezabel que ia matar ele. Ele teve picos de depressão, teve crise de ansiedade também. E ele não tinha fé? Claro que ele tinha fé. Mas quando Deus percebeu que ele estava desanimando, qual que foi a estratégia de Deus? Mandou um anjo animar ele. Ele não estava conseguindo animar, porque é assim a estrutura do nosso cérebro. Temos 4 cérebros: o cérebro subconsciente, o neocórtex, o cérebro do consciente, racional, o límbico, o emocional e o cérebro reptiliano, o cérebro réptil, que é aquele luta e fuga. Então Elias, nesse momento, ele estava no seu emocional, totalmente abalado, frustrado, e aí Deus mandou outro anjo, não conseguiu, depois foi o próprio Deus ativando ele a continuar no processo. Sim, como você mesmo disse, até Jesus teve esses picos. E se Jesus teve, gente, quem somos nós, meros mortais, pecadores, para não ter também? E olha, ele teve os 3 amigos para poder estar ajudando ele, que nem você disse, né? Pedro, Tiago e João. Exato. Então, a gente também precisa dessa ajuda. Sim, nesse evento do Getsemane, quando ele chamou os 3 amigos para orar, se você for no grego, né, a minha alma estava muito angustiada, estava totalmente quebrado emocionalmente, ele estava muito ruim. Mas qual que foi o próximo versículo? Faça a sua vontade, passa de mim. Na verdade, ele falou o pensamento consciente, né? Passa de mim esse cálice, né? Mas depois ele trouxe a consciência novamente dentro do pensamento. Poxa, eu estou dentro de um processo. Eu vim para esse mundo por causa de um propósito. Como propósito? Morrer pela humanidade. Então, Senhor, faça a sua vontade. Essa eu acho a maior estratégia. Eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com crise do pânico, eu estou com algum problema emocional. Eu sei, eu penso conscientemente. Legal. Agora, Senhor, faça a sua vontade. Qual a vontade dele? Que eu me cure, que eu me trate, que eu busque ajuda, que eu não seja orgulhoso, soberbo. Porque no Brasil ainda tem muitos bloqueios relacionados à saúde mental. Tem pessoas que acham que tem superpoderes, né? Sim. Todo mundo acha que não precisa de um psicólogo, não precisa de um terapeuta. Todos nós precisamos. Todos nós. Eu vi uma analogia muito interessante essa semana. Para você nascer, você precisou ter 2 pessoas para te projetar. Quando você for sair da barriga da sua mãe, você precisou de uma equipe. Quando você vai morrer, ou morrer ou falecer, você precisa de 4 pessoas para carregar o caixão. Por que você quer, durante o processo da vida, viver sozinho? Não faz sentido, você precisa de pessoas. Sim, e eu acho muito incrível que também tem pessoas que têm esse preconceito mesmo com crianças. Eu tenho uma grande vontade de ser psiquiatra infantil, de crianças especificamente. E as pessoas têm muito preconceito com isso, justamente falar assim, não tem por que ter ansiedade nem depressão.
Só que a gente sabe muito bem que a ansiedade e a depressão, ela não vem, tipo assim, de um porquê, ela vem do nada. Porque se a pessoa ela tem, é justamente porque ela não consegue controlar. Às vezes tem algum acontecimentos que acaba dando um gatilho nessa ansiedade ou depressão. E eu queria saber se nas crianças é mais fácil ter esses problemas mentais ou nos adultos. Eu acho que é mais nos adultos, né? Mas quem vai responder essa pergunta é você. Sim, legal. Após a pandemia, teve uma crescente de crianças com problemas de ansiedade. Minha irmã é psicóloga, atende criança, é especialista também em criança. E tem crianças tomando medicamento para controlar a sua ansiedade para poder dormir porque está tendo insônia. Uma criança de 6 anos de idade, como que pode? Ela não tem uma preocupação. A única tarefa dela é brincar e olhe lá ainda, né? Mas por que gera ansiedade? Porque os pais, pelo seu dia, pela sua rotina cansativa do trabalho, tem que ter um momento de atenção para brincar com o filho e muitas vezes ele quer se esquivar, dá o quê? Tecnologia para ele, dá um celular. E dentro do celular ele começa a manusear e ele não tem consciência, porque quando ele está no estado de 4 anos até 7 anos, a onda neural dele é o teta. O teta é uma onda neural meditativa, então tudo é perguntas, por que isso, posso fazer isso. Você pode ver uma criancinha, sempre vai fazer uma pergunta para o adulto, porque ele está querendo conhecer e o estilo de vida dele. E aí ele dá um celular, a criança tem milhões de informações e ele não tem consciência. Isso vai gerando o quê? Ansiedade. E aí durante o processo já foi cientificamente provado, uma criança de 4 até 10 anos de idade que mexe em tecnologia mais de 2 horas, ela tem depressão e ansiedade no futuro. Cara, nossa, eu não sabia disso, eu tô muito surpresa. E querendo ou não, é uma coisa muito comum hoje em dia o pai dar o celular ou colocar na televisão uma criança, porque, como você disse, é um meio de escapatória para não ficar brincando com o filho ou interagir. Sim, não que seja errado, você pode até deixar de mexer, porque você não vai criar dentro de uma bolha, mas coloca limite, ou coloca, vamos supor, durante a semana, tempos, vai 1 hora, aí divide durante a semana 1 hora para ele poder mexer. Se ele tem um videogame, que ele mexe, vai meia hora jogando videogame, não deixar ele 100%. Nós adultos, todos os dias, temos 75 mil pensamentos todos os dias fluindo na nossa cabeça. Imagina se nós não tiver filtro, se nós não tiver pensamento inconsciente para poder saber gerenciar isso. Eu não gosto muito da palavra controlar, porque ninguém controla emoções. Igual recentemente, tem 4 meses que meu pai faleceu. Eu iria controlar o choro no velório? Não tem como. Não existe nem inteligência emocional para você lidar com esse problema, essa tragédia. O que eu fiz? Expressei a minha emoção, expressei a minha dor, meu sentimento. E eu sei que é um processo luto. Para alguns dura 3 anos ou 3 meses, para alguns 2 anos, segundo alguns psicólogos e cientistas, para outros dura até mais tempo. Mas eu não vou parar, não vou me bloquear ou ficar estabilizado, eu vou continuar minha vida normal. Sim. Agora, indo para perguntas que vocês, jovens, fizeram pra gente no Instagram, ou se não pelo WhatsApp também. Temos aqui umas perguntas muito interessantes. Eu queria que você pudesse estar me ajudando aqui. Me ajudando não, né? Respondendo, porque quem tem esse conhecimento é você. Eu tô aqui pra aprender junto com o pessoal. Todos nós. Eu não vou falar o nome das pessoas, porque como eu disse, tem algumas perguntas que podem a pessoa não querer que cite o nome dela. Então, só vou fazer a pergunta mesmo. Na mira da verdade. Exatamente. Gostei. Na mira da verdade, com o Felipe Oliver. Aí, show. Perguntar aqui como tirar um desbloqueio emocional. Passando pelo confronto de si mesmo. Hoje, o Augusto Cury, um dos meus mentores, ele me ensinou numa palestra que eu tive a oportunidade de fazer online com ele. As pessoas hoje conversam com muita gente, milhares de pessoas virtualmente, mas elas não conversam consigo mesmo e não criam um diálogo e um debate de si mesmo. Como nós aqui no podcast, nós estamos conversando em cima de onde? De uma mesa. Reúne você, somente você, e coloca os seus bloqueios em mesa e começa a questionar. Quem colocou esse bloqueio em mim? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 5 pessoas que colocam bloqueio nas nossas vidas. Os nossos pais, os professores, pastores, padres, líderes espirituais, os políticos e nós mesmos. Então nós temos que questionar, será que foi meu pai? Por que ele colocou isso? Talvez ele também não está repetindo um padrão que o pai dele colocou nele e ele está repetindo comigo. Então comece a se questionar, comece a entrar num confronto consigo mesmo, que você vai encontrar a estratégia exata para você desbloquear e começar a avançar.
Sim, e claro que para ter esse confronto consigo mesmo, pensar, de onde eu tenho esse bloqueio emocional, como é que eu faço para tirar ele? Você não tem que ir numa terapia, porque eu acho que uma pessoa assim, ela não conseguiria estar se colocando à prova disso sozinha. Porque muitas vezes ela não consegue ver isso. Como você disse, até professores podem estar causando esse bloqueio na gente. Realmente é verdade. Porque a gente tem muitos casos de professores que viram para alunos. Vamos supor, o aluno ele não é bom ali na matéria da escola, mas vai saber se tem algum talento, algum dom fora da escola. E o professor fica falando, você não vai ser ninguém da vida. E às vezes quando ele cresce, ele não consegue ter essa noção que foi o professor. Então seria bom buscar uma terapia, algum profissional na área, não seria? Com certeza. Conforme o pressuposto da PNL, da Programação Neurolinguística, todas as respostas estão dentro de nós mesmos. Mas por que nós não sabemos acessar? Porque nós não sabemos fazer perguntas para nós mesmos. Nós sabemos fazer perguntas para outras pessoas para cuidar da vida da outra pessoa, mas não sabemos fazer perguntas para cuidar da nossa própria vida. Isso é muito verdade. Nossa. É igual um podcast que eu participei lá na Moca, o apresentador falou assim para mim, Felipe, o que você acha do Big Brother Brasil? Eu falei assim, a audiência achou um meio, né? Porque as pessoas deixaram de cuidar da sua própria vida para cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. Todo mundo gosta, né? Vamos assim confessar que às vezes a gente gosta de estar cuidando da vida do outro, né? E a gente não consegue cuidar da nossa própria vida, como você disse. É muito fácil a gente virar pra pessoa e falar assim, eu acho que quem causou esse bloqueio em você foi seu pai, foi seu professor, foi o seu pastor. Só que a gente não consegue ver isso na gente. Então, é muito verdade que você falou. Outra pergunta que temos aqui é de que forma a PNL pode ajudar na vida cristã? Em vários sentidos. Quando eu, como era tímido, foi um bloqueio que eu tive na escola numa apresentação de trabalho. Então eu era muito tímido. Então falaram pra mim, no grupinho, que eu não iria conseguir fazer aquela apresentação em público na escola. E isso eu acreditei. E por acreditar, materializou na minha vida e fui carregando até 2017 esse bloqueio. E a PNL me ajudou a reprogramar a minha mente junto com o meu sentimento para mudar totalmente o meu comportamento. Então a programação neurolinguística, né, para ajudar no cristianismo, ajuda muitas coisas, principalmente até estudar na Bíblia. Você pode estudar a Bíblia, hoje as pessoas estudam meio superficialmente, né? Navega em águas mais profundas, entende porque aquele contexto, para quem foi escrito, qual é a cultura, para qual povo, começa a investigar, começa a traçar vários planos para você ter um conhecimento maior e uma sabedoria mais concreta dentro da palavra de Deus. Sim. A próxima pergunta que a gente tem é porque muitos cristãos têm problemas emocionais com o dinheiro. Essa é uma pergunta bem polêmica e bem verdadeira, viu? Maravilha, essa pergunta. Quando fiz a formação de coach, eu fiz a formação de coach com o número 1 do Brasil, Roberto Navarro. E é coach financeiro, a especialidade, né? Mas qual que é a estratégia? As pessoas, elas já nascem acreditando que ter dinheiro é ruim, né? Baseado naquela passagem que é mais fácil um camelo entrar no reino dos céus que o rico, né? Mas a pessoa não entende todo aquele contexto, não busca nem conhecer. E muitos, infelizmente, até dentro da nossa própria igreja, eu fiz várias palestras de inteligência financeira dentro da igreja adventista, Jardim Rincão, Moca, entre outras igrejas, e eu fazia a pergunta, quem já leu vários espíritos de profecias relacionados à inteligência financeira? Algumas pessoas, de 100 pessoas, apenas uma levantava a mão. E não é por falta de literatura, porque temos muita literatura. Eu li todas, dentro da escritura da Ellen White, eu li todas relacionadas à finança. Adventista, lar adventista, tem vários parágrafos, tem até uma coisa que ela menciona sobre dívida, né? O que é dívida? Dívida é você vender a alma para o diabo, porque você vai se tornar atormentado pelas preocupações geradas por causa de uma má administração financeira. E as pessoas, elas não buscam conhecer, sobre finanças. Ela acha que isso não é só dentro da igreja, mas no mundo. E mostra os dados científicos. O IBGE fez em março, ano passado, no finalzinho do ano, 71 milhões de pessoas, de brasileiros, inadimplentes. Por que está inadimplente? Porque gasta mais do que ganha, não tem educação financeira, não é humilde para buscar entender, conhecer e buscar solucionar a sua vida financeira. Sim. Ele tem que pausar, porque
Então, e sobre essa questão do financeiro, é muito presente essa preocupação em jovens que são, não só jovem, mentira, jovem também, como eu disse, jovem até 100 anos, né? Adventistas, por conta da questão do sábado. Hoje em dia é muito difícil você achar um trabalho que não trabalhe no sábado, que não trabalhe na sexta-feira à noite. Então acaba causando essa preocupação nos jovens. E isso vai prejudicando, mas como você disse, tem essa questão dos livros pra gente ler, porque não é falta de literatura pra você estudar, é falta de querer mesmo, de você tomar atitude pra estar estudando. Por isso que é uma recomendação da Ellen White, que para nós adventistas, você começar a empreender, para você poder cuidar do seu próprio tempo. Interessante, eu gostei. Vou virar empreendedora. Gente, comprem tudo comigo agora. Outra pergunta que a gente teve aqui é o que é dependência emocional? É um tema muito polêmico e também muito necessário, principalmente para os casais, né? Casais novos, assim, tá começando a namorar, ou se não, até mesmo casar. Peguei o código. Pegou, né? Pra casais assim, que já estão casados há bom tempo, assim, né? Vai que casais também casados possam ter dependência emocional um no outro. E a gente sabe que isso não é bom, principalmente num relacionamento, porque você acaba colocando peso seu na outra pessoa também. Sim, exato. É um caso bem recente, né, da atriz Anna Hickman, né? Um caso que polarizou bastante. Ela foi dependente emocional do seu companheiro há anos, e quando ele teve a oportunidade, também ele tinha traços narcisistas que humilhava, rejeitava, e ele cresceu em cima dela, né? Ele ficou famoso, entre aspas, e deixou ela totalmente cheia de dívida, de vários problemas, né, emocionais. Claro, com a capacidade dela, habilidade e alguns recursos necessários que ela tinha, ela conseguiu se reerguer e tem se erguido, né? Até ela contratou o Roberto Justo, o Paulo Guedes, para ser o mentor financeiro dela. E hoje muitas mulheres, mas eu falo mulheres em si, mas também homens também são dependentes. Mas as mulheres, elas criam uma ilusão que ela é incapaz, digamos, para ficar dependente do companheiro. E se o rapaz percebe disso, meu amigo, ele vai te dominar. E se for um cara pilantra, então, acabou pra você. Sim, porque qual que é a estratégia principalmente narcisista e entre outros? Não que eu seja e nunca fui, mas eu sempre estudei na área da sedução. Eu tive um dos mentores na arte de sedução, Marcos Oliver. Ele como paquerar, enfim, outros assuntos, não do podcast. Vamos fazer outro podcast com ele sobre esse assunto, gente. Não, Precisa mesmo. E qual que é a estratégia? O homem, ele sempre vai encontrar uma brecha na mulher. E essa mulher, ela vai deixar essa brecha fluir, e se ele perceber, ou ele vai lançar uma pergunta estratégica. Se ele tiver um traço narcisista e ele conseguir a isca, ele vai começar a manipular ela em todos os sentidos. E aí começa a pressionar. E qual que é uma das estratégias muito fortes que eles fazem, que acaba com o emocional da mulher? Comparação. A ciclana, a mulher do outro faz isso, a namorada do outro faz isso. Nossa, ela tá isso, e ela começa a perder a sua identidade, se deformar por completo, até sabe quem ela é, mas porque a pessoa, para destruir a outra, é só ter um comentário de terceiros. Sim, isso é muito verdade. E como você disse, isso é muito presente mais nas mulheres do que nos homens. Porque, querendo ou não, a mulher, psicologicamente, não estou falando de toda, generalizando, mas uma boa parte é mais frágil na mentalidade. Não só na mentalidade, mas no corpo também. E acaba se submetendo a essas situações, que nem você colocou aí o caso da Anna Hickman. Ela se submeteu a um cara narcisista. E muitas vezes essa dependência emocional, porque, querendo ou não, dependência emocional, ela cega a pessoa. É tipo assim, a pessoa, na cabeça dela, a pessoa é perfeita, só que o companheiro ou companheira pode estar destruindo ela aos poucos, né? Ou se não, nem aos poucos, já destrói logo de vez. E tem esses casos também. Então, como você disse, é mais presente nas mulheres. E também, lógico que tem homens assim, que eles são assim mais sensíveis e aproveitam assim de uma mulher assim que é mais esperta em algumas horas, vai lá e aproveita e vai usando, né? Bastante. Nós estamos aqui recebendo um pedido de ajuda, eu acho. Me junta aí.
Então, e agora a gente tem uma pergunta também, que vai ser sobre os jovens aqui da nossa igreja. Eu acho que não só da nossa igreja, mas os jovens de qualquer outra igreja aí, principalmente que estão na fase universitária. A pressão com a faculdade. Eu falo isso porque eu não sou universitária ainda, estou no 2º ano do ensino médio, só que eu faço ETEC. E estudantes de ETEC, assim, que vão assistir nosso podcast, sabem do sofrimento que é. Assim, é um desespero, é uma pressão que a gente tem, uma pressão, né, muitas vezes não é nem das pessoas ao nosso redor, assim, da gente mesmo, uma autossabotagem que a gente faz com a nossa mente, para que a gente fique em desespero, acabe se preocupando muito, muitas vezes desenvolvendo ansiedade. Muitos jovens desenvolvem ansiedade no ensino médio, ou se não na faculdade, pela pressão que tem. E eu queria saber como que a gente jovem, ou se não adulto, que também adulto faz faculdade, né, pode estar melhorando a nossa mente, capacitando ela para essa pressão, esse autossabotamento, vamos falar assim, que a gente faz com nós mesmos. Eu vou usar um exemplo em 2019, quando eu estava começando, não em 2017, eu estudei bastante na área espiritual, e em 2019 eu fui partindo para a área emocional. Eu entrava de uma imersão, saía de uma imersão de uma semana, das 8 horas da manhã, tinha imersão que acabava meia-noite. Chegava em casa 1h da manhã, para outro dia, 8 horas, estar no mesmo lugar. Eu acabava uma imersão de uma semana, uma alta cobrança, e eu já emendava uma outra, porque eu queria me capacitar, queria me especializar, e eu não dava tempo para mim mesmo. Resumindo, na metade do ano de 2019, deu o quê? Ansiedade. Eu acordava de madrugada chorando, sufocado, falando que eu ia morrer. Eu acordava minha esposa, assim, tô morrendo, preciso ir no médico. A gente pegava o carro e ia para o Sacramento. Muitas vezes eu ia dirigindo, ou meu pai me levava também, desesperado. Chegava lá, o médico, cara, você está ansioso, o que está acontecendo? Você precisa saber lidar com suas emoções, você é novo, você é atleta, você treina, você... Vejo seu histórico aqui, você tá bem porque você tá assim, mano, assim, cara, eu tô estudando demais, então eu encontrei o seu problema. Um médico clínico falando isso, foi um psicólogo lá. E aí ele falou assim, olha, dá tempo com tempo. Eu falei que eu saía de uma imersão, ia para outra, e ele disse, olha, relaxa um pouco, eu vou te passar um remedinho aqui, mas você não precisa ficar no remédio, é só você saber gerenciar. E depois eu aprendi isso na formação de coach, é você se programar, você ter um plano estratégico para estudo. Então, você não precisa ler 3 livros de um dia numa faculdade. Você lê aquele principal, né, que vai te ajudar naquela matéria específica. Se você não conseguiu ler naquele dia, tá tudo bem, tranquilo. Leia no outro dia, mas sem colocar pressão em si mesmo, porque senão você vai se automutilar emocionalmente. Sim, eu falo isso por, assim, experiência própria. Eu estudo integral, vou começar a trabalhar, e a gente jovem, principalmente na fase dos 16 até os 25 anos, 26, até os 30, vamos colocar aí uma faixa etária, sofre muita pressão das pessoas ao redor, de, você tem que ser alguém na vida, você tem que trabalhar, ter seu próprio sustento. Só que ao mesmo tempo que as pessoas querem que a gente trabalhe, se sustente, elas querem que a gente estude. E não é tão fácil assim, entendeu? Porque uma faculdade, querendo ou não, é uma coisa complicada, é uma coisa que exige tempo de estudo, e faculdade também não é barato, né? Muitas vezes tem casos de muitos jovens que não conseguem pagar uma faculdade. E por mais que façam o Enem, que tem um Enem para os jovens, o Enem ele sabota muito. O SISU, nossa, ele acaba com o jovem que vai fazer faculdade. Porque, às vezes a pessoa mora aqui em São Paulo e coloca uma faculdade lá no Rio de Janeiro. Ou se não, o Rio de Janeiro está perto ainda. Coloca faculdade na Paraíba pro jovem. E às vezes o jovem não tem nem dinheiro para estar indo. Então tem que trabalhar, correr atrás. Então é uma pressão que os jovens recebem muito hoje em dia. Principalmente na época em que vivemos. Sempre recebeu. Só que eu acho que hoje em dia está um pouquinho mais forte essa pressão, essa expectativa nos jovens. Você também não acha isso, assim, vendo os jovens hoje em dia? Sim, tem mudado bastante. Tem bastante play, bastante influenciadores capacitados que têm mudado alguns conceitos e têm ensinado também. Tem pessoas que ela não faz sentido uma faculdade, né? Ela busca uma especialização, busca um treinamento, uma formação, sem ser uma faculdade, e não quer dizer que ela não está se especializando, não está crescendo também. Você não precisa seguir a manada, porque é imposto. Normalmente é assim, né? A estrutura foi igual eu falei no podcast anterior que eu fiz. O pai fala para o filho, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa permanecer naquele trabalho para você se aposentar com X. Mas
Mas quem disse que pode ser assim? Será que esse é o padrão? É igual o padrão, o corpo perfeito é um padrão esbelto, barriga tanquinho, todo mundo tem o seu corpo perfeito, é só você se aceitar, só se você se conhecer. E muitas vezes a pessoa ela começa a se cobrar, Manu, e quando ela menos perceber, nessa cobrança ela não está nem tendo aprendizado necessário. Sim. Você Agora, pode quebrar o ciclo, né? sim, agora entrando num assunto polêmico também, jovens. Bem polêmico, que é a pressão que os jovens recebem para casar. Eu tenho jovens aqui, não só na nossa igreja, em toda igreja tem, que estão namorando, assim, e fica todo mundo perguntando: quando vai casar? Quando vai ser o casamento? Você acha certa essa pressão, principalmente pro casamento, que é uma coisa tão séria, que a gente sabe que o casamento é uma coisa feita por Deus, então é uma coisa muito séria. Não tem como você casar para separar depois, né? Então você acha que é certa essa pressão em cima dos jovens? Uma estratégia para você, jovem, quando alguém te pressionar para você casar, você fala assim: certo, maravilha, para casar, a Bíblia deixa bem claro que precisa ter uma casa. Onde você vai comprar minha casa? Onde você vai comprar os meus móveis? Arruma patrocinadores para apoiar no seu casamento. Arruma um padrinho assim que compra a casa, compra o carro. É brincadeira, mas por que pressionar? Tem um tempo de conhecer, a pessoa precisa conhecer o parceiro, saber lidar. Eu mesmo, eu levei 3 anos para casar. Para namorar, eu fiquei conhecendo a minha esposa 3 meses. Nós conversamos pelas redes sociais. Depois de 3 meses a gente marcou um encontro, conhecemos, oficializamos o namoro depois de 2 meses. Então realizamos 1 ano e meio conhecendo. Depois de 2 anos cravado, eu pedi ela no noivado. Depois de 1 ano nós, durante o processo, arrumando todos os detalhes, nós casamos. Sim. É que também tem casos de jovens que namoram cedo, tipo com 15, 16 anos. A gente sabe, assim, não tem como casar com 17, né? Não tem chance disso. Tem gente que casa. Só que nem sempre é o que aquela pessoa quer. Então, às vezes, a pessoa demora de 5 a 6 anos pra casar. Só que a pessoa não fez nada, assim, tá purificada. Sim. Tá na palavra de Deus. Amém. E as pessoas acabam pressionando, porque querendo ou não, as pessoas elas colocam muito um limite de tempo, que eu acho que não deveria ter no relacionamento. Porque eu acho que o tempo quem coloca é o casal. Porque se o casal acha que tá bom ali, vai ficar até achar uma idade tranquila, uma estabilidade financeira para poder estar casando. E por isso que acaba tendo essa pressão tão grande em cima de muitos jovens e muitos casais aqui na igreja. E você acha que essa pressão também pode acabar fazendo que casais se separem? Que é uma coisa bem séria, gente. Com certeza, porque a pessoa ela tá sendo pressionada. E se ela não tem recurso financeiro para poder casar? Então, normalmente a mulher vai querer uma festa, quer entrar, realizar o seu sonho de noiva. Não, o rapaz talvez não queira, mas também é um sonho dele também, fazer todo um script, né, natural. E se ele não tiver recurso financeiro? Eu lembro que quando eu comecei a namorar, a gente organizou uma poupança juntos. Então todo mês nós colocava um valor X pra gente já se preparando para o dia do casamento. É igual mês passado eu fiz um casamento de uma prima da minha esposa. Eles se conheceram tem um mês, aí começou a relacionar, conversar, então deu quase dois meses, digamos assim, e eles casaram. E eu fiz a cerimônia deles. Caramba! Bem, uma lua de mel ainda. Eu gostei da ideia da poupança. Eu acho que jovens deveriam adotar. Eu acho que é excelente poupança. Eu gostei muito dessa ideia. Quando eu criei a poupança, quando eu me relacionei, eu oficializei um namoro, assim, era todo namoro a gente tem que pensar nas outras fases, que é o noivado e o casamento. Não sabemos como que vai ser durante o processo, mas por que não organizar desde o começo? Se der errado, cada um vai ter a sua parte, está tudo certo, né? Seja honesto também na conta bancária, e a gente fez esse compromisso e deu certo, graças a Deus. Sim, você tá escutando aí pessoas da igreja que ficam pressionando casais para casarem? Não pressione, você pode estar destruindo o casal, você acredita? E Deus não gosta dessas coisas não, tá? Ao invés de pressionar, financia o casamento. Exatamente, apoio. Tá escutando aí, ó, casais? Peçam patrocínio para as pessoas da igreja, tá bom? Certo. Então foi isso o nosso podcast hoje. Acabou as perguntas.
acabou as dúvidas que a gente tinha aqui. Se você tem alguma outra dúvida, pode ir no Instagram do Felipe, que ele vai estar tirando as suas dúvidas. Eu só vou pedir que você fale o seu Instagram, porque tem pessoas que vão estar escutando pelo o Spotify, tá, gente? Certo, tem 2 Instagram, tem um espiritual, que é felipe.oliver7, e tem o profissional, que é Felipe Oliver Mentor. Também recomendo que você siga também o YouTube Felipe Oliver, porque tem vários playlists, tem cursos tem 13 aulas de construindo a sua autoconfiança, desarquivando sua mente, liberando os poderes dentro de você. Tem a série de provérbios completa, tem estudo bíblico também, e entre outras playlists que está sendo formatada. Nossa, que interessante. Tá vendo, gente? É muita coisa pra você estar escutando, muita coisa pra você estar acompanhando e aprendendo também, pra ter a sua autoconfiança e também se aproximar mais de Deus. Felipe, eu agradeço muito pela sua presença aqui hoje, agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Eu gostei muito desse bate-papo, eu acho que o pessoal também gostou, tenho quase certeza. E foi isso, gente. Então, se você está vendo aqui a gente pela primeira vez pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhum episódio da nossa temporada nova do Maranatalks. E se é pelo Spotify, já vai salvando a nossa playlist para você escutar todos os episódios. Foi isso, e tenha um ótimo sábado e uma ótima tarde, jovens. Tchau! Tchau, tchau.